Vamos fazer nosso estudo. Eu não trouxe os nomes que a gente tem dedicado para a elevação e para a refuá, mas todos podem pensar sempre, independente da gente proferir nomes ou não, para quem a gente deseja mandar boas energias, isso no plano material, mas ainda no plano transcendental, onde a gente tem certeza absoluta que elas recebem. No material a gente não sabe exatamente como funciona, às vezes não adianta, infelizmente nossos pedidos não são bastante, mas ainda assim a gente pede então, refuá shlemá para todo mundo que precisa, e também Ilui Nishmat para todos que precisam, e não posso deixar de mencionar meu tio-avô, porque esse o nome está no meu coração, que é Yehuda Idan Ben Chaim Eliezer. O assunto de hoje, Tu B'Av, próxima data importante do nosso calendário, dia 15 de Av. E é uma data que mexe muito comigo, porque a gente chama ela de brincadeira como o Dia do Amor, Dia dos Namorados Judaico. Agora, essa coisa de ser um dia ligado ao amor, a gente não precisa nem se apegar ao nome, assim, mas ao apelido, vamos dizer, mas essa coisa de ser um dia que tem essa essência lá atrás, a gente já vai ler tudo no texto, para mim, me intriga pelo fato de que anteontem, né, quinta-feira, estávamos chorando o dia da falta do amor. E menos de uma semana depois a gente tem o Dia do Amor. 3 dias atrás estávamos chorando o dia mais triste do ano. E menos de uma semana depois a gente vai celebrar um dos dias mais alegres do ano. Isso me intriga bastante com relação a essa parte de contraste. E um contraste tão próximo, né? Menos de uma semana. Tipo, a semana é o período de criação. Então menos de uma semana da tristeza para a alegria, da falta de amor, ou do ódio gratuito, para uma data que celebra o amor, é realmente algo que não pode passar em branco. Então não é só uma data e tal, como a gente poderia imaginar. Vamos ler um pouquinho aqui. Tu B'Av, Hamisha Asar Bechodesh Av, dia 15 do mês de Av. Metzuyan Beyadut Kemoed, aparece no judaísmo, na tradição judaica, como uma festa. Besiman Fius Nechama Be'am Israel, como um sinal de consolação, de força para o povo de Israel, que é mais ou menos como a introdução que eu vinha trazendo. Por menos de uma semana depois, a gente é agraciado com uma data que é uma data no mínimo inspiradora, mas a gente vai ver os detalhes do que descreve aqui. A Mishnah B'Masechet Ta'anit, a Mishnah no Tratado de Ta'anit, metaeret et Tu B'Av b'Imei Kedem, keyom shebo benot Yerushalayim, hayu lovshot bigdei lavan shoalim. Olha que interessante, que é o que a gente mais conhece também, a história desse dia. Consta no Tratado de Ta'anit que no dia 15 de Av, na antiguidade, as meninas, as moças, ou melhor dizendo, as donzelas de Jerusalém, a gente usou tanto esse termo quando a gente leu tanto Eichá quanto o Nahamu, e agora a gente menciona de novo. Então as donzelas de Jerusalém, elas vestiam vestidos brancos, aqui consta que eram vestidos emprestados, quer dizer, para que não fosse uma coisa de que a menina fosse escolhida porque o vestido dela é assinado pelo estilista mais famoso. Não era isso. A ideia é que realmente todos estivessem numa linha, numa linha de igualdade, vamos dizer assim, e que elas fossem procuradas pela sua graça e não pela sua roupa, não pelas coisas que não descrevem a pessoa de verdade. Pois, você sabe, você já passou 15 dias em Jerusalém? Vai que ainda tem o pessoal que tem esse costume. Nosso povo tem dessas coisas de manter uns costumes antigos. O pessoal solteiro, vale a pena olhar na internet, isso ainda rola lá em Jerusalém, que deve ser interessante. Sei que é um costume das antigas, mas tem uma galera que gosta de reviver, e realmente seria um costume muito interessante de ver, caso ressurgisse. Por que elas usavam vestidos emprestados? Para não envergonhar quem não tinha um vestido próprio. Então é o que eu falei, para que todas pudessem se apresentar, por assim dizer, da mesma maneira, e não eventualmente serem escolhidas por fatores que não são importantes, que são secundários. São importantes, sei lá, na cabeça de algumas pessoas, mas com certeza não são primários. Não é o que descreve o caráter da pessoa, isso a gente sabe muito, muito bem. Seguimos. Veyotzot lirkod bakramim kdei limtzo shiduch. E elas saíam para dançar nas praças para encontrar um amor. Não sei a tradução exata de Shidur, mas Shidur é o casamento que se arranja, mas não é exatamente um arranjo. A gente às vezes acha que é uma coisa artificial. Mas não, eu tenho um filho, eu tenho uma filha. Meu amigo tem um filho, tem uma filha. Vamos ver se eles trocam uma ideia e bate. Se não bater, beleza. Então, essa era uma situação meio que era sugestiva para isso acontecer. As minas saíam dançando com os vestidos brancos na rua e os solteiros cresciam o olho, iam lá, davam uma galanteada, o básico, e
se dava a química naturalmente, como acontece, né, no mundo. Enfim, nada demais. Mas muito interessante a forma como isso era, tipo, para que as pessoas consigam formar suas famílias. A família sempre foi um elemento fundamental, uma base, um alicerce da vivência judaica, né? Tarikh Zebolet Bemeuchad Leora Mishpat Sham. Vejam que interessante. Essa data, ela se destaca na frase famosa, conhecida, Lo hayu yamim tovim leIsrael, que Hamishah Asar Be'av ucheyom Kippurim. Isso consta no 4º capítulo, na Mishnah de número 8, do Tratado de Ta'anit. Não haviam dias festivos, felizes, bons para Israel, como 15 de Av e Yom Kippur. Pois é, Yom Kippur é um pouco estranho a gente falar, como assim é uma das datas mais alegres do ano? E, para mim, particularmente, eu já me alimento dessa informação há alguns anos, porque eu achava uma data muito chata. Você está de jejum, você está o dia inteiro rezando, você está o dia inteiro pisando na sua consciência, ainda que merecido, tudo dignamente e tal. Mas mesmo assim, é uma coisa que me incomoda. Como assim vocês vão falar na minha cara agora que é um dia alegre e mais ainda, que é um dos dias mais alegres do calendário, junto ao dia 15 de Av? O dia 15 de Av, beleza, a gente até entende, o dia do amor, maravilha. Que bom que é o dia mais festivo, é o dia justamente do amor, mas Dia do Perdão? E se a gente parar para pensar, é óbvio que sim. É óbvio que o Dia do Perdão é um dos dias mais festivos também. Se a gente olhar da perspectiva do Criador como pai da criação e seu filho primogênito nesse dia para 25 horas para pensar nos seus atos ruins e tentar melhorar, que pai que não ia ficar feliz? Então, em âmbito espiritual, não tem dúvida que isso é uma alegria. Como é que fala? Isso leva energias para mundos espirituais, como o povo gosta de falar. Eu não me pego nisso aí, eu gosto de falar isso mais para ilustrar, como dizem, mas é muito forte, é realmente algo muito forte. E para nós, se a gente parar e pensar que todo ano a gente tem uma oportunidade de parar de verdade, refletir sobre os nossos atos e sentir que nesse dia somos perdoados, nossos erros são expiados, a gente ganha um fôlego novo para o ano que começa. Então, também para nós é um dia de alegria, ainda que seja um dia extremamente apreensivo. De apreensão, de meditação, de reflexão, mas é muita alegria. Inclusive, por isso tem uma parcela da comunidade que faz uma balada no fim de Yom Kippur e ainda chama de festa de Yom Kippur. Mas cada um no seu nível. Eu acho que em vez de ficar só criticando, a gente deve dizer, olha, se isso ainda ajuda eles a pensarem, pô, mas Yom Kippur é só festa? A gente fica jejuando 25 horas. Então, já que valorizam tanto ir para essa festa, não sei nem se ela ainda existe, esse ano provavelmente nem vai ter, que acho que baladas já é uma coisa que agora virou lenda, mas mesmo assim, que faça a gente refletir. E nesse ano de pandemia e de novo normal, como estão querendo colocar essa expressão, também vale a pena a gente pensar na oportunidade. Assim como em Pessach, tivemos uma oportunidade triste, mas tivemos, já que não podíamos passar com os nossos pais, nossos avós, queridos, por conta da quarentena, muitas pessoas tiveram que pegar para si a responsabilidade de fazer. Falou, pô, eu só ia por causa do jantar, era sempre o mesmo lero-lero, essa vez eu preciso fazer alguma coisa, porque senão eu não sei o que eu sou. Há uma reflexão interessante que surgiu nesse contexto de isolamento que sugere muitas reflexões, inclusive, imagino, né, íntimas de cada pessoa. E eu acho que a mesma coisa vai, espero eu, peço a Deus, mas que vai acontecer como oportunidade pra gente nas grandes festas. E acho que mais do que Rosh Hashanah, em Yom Kippur mesmo, porque tem muitas pessoas que se ligam mais naqueles momentos que vão na sinagoga, esse ano a gente já não sabe como vão ser nas sinagogas, a movimentação e tudo. E fora isso, para aqueles que, por exemplo, se ligam ainda mais na balada after, vamos parar e pensar, bom, esse ano não vai ter, então meu Yom Kippur também está cancelado? Meu judaísmo depende dos motivos que as pessoas se reúnem ou realmente mais ainda da nossa história? E acredito que isso aproxima bastante as pessoas. Enfim, voltando aqui para a frase, Lo hayu yamim tovim leIsrael que Hamishah Asar Be'av ucheyom Kippurim. Não tinham dias bons, alegres para o povo, como essas duas datas. Olha que importância que esse versículo dá também, de estar comparando esse dia do amor, que a gente mal conhece, não é uma coisa que a gente aprende normalmente no primeiro momento, com Yom Kippur, que todo mundo já conhece antes de começar a estudar o judaísmo, já sabe que tem um dia do perdão, que todos os judeus, a grosso modo, param para pensar, vai. Muito bem. Harizal masbir kizeu hayom bo hayareach bimlo. Mikevan she'am Israel nimshelu layareach zeu yom chagam shel Israel. Bom, o Arizal traz uma explicação um pouco diferente. Diz que esse é o dia que a lua está completa. Eu não sei qual é o nome da lua completa, se é cheia, né? Acho que é cheia, né? E por conta de que o povo de Israel é comparado à lua, então esse é um dia de alegria para o povo de Israel.
fiquem com essa, o pessoal que é mais da mística. Eu prefiro ficar com outra explicação um pouco mais racional e objetiva sobre o que era esse dia. Hazal manu sibot historiot shonot lahag hazeh. Hazal, quem são Hazal? Hazal é o acróstico, a abreviação de Chachamenu Zal, né? Zichronam Livracha. Nossos sábios de abençoada memória. Um jargão. Hazal, eles elencaram alguns motivos históricos diferentes sobre essa festa. Então tiveram pesquisadores, historiadores que associaram essa data também a algum evento agrícola, uma vez que a sociedade era de base agrícola na antiguidade. Olha que coisa curiosa. Sempre vale a pena a gente tentar pegar cada um desses detalhes para ilustrar melhor para a gente o que acontece com o nosso povo e suas tradições. Olha o que ele diz. No decorrer dos anos da diáspora, essa lembrança da data se tornou um dia que a gente não faz tachanun, a gente não reza súplicas, as rezas de perdão na sinagoga e nem fora. E magbirim boet limud Torá, e a gente fortalece, engrandece também o estudo da Torá nesse dia. Então, eu acho curioso que a gente tem a fonte do que era o dia, e a diáspora levou a gente a fazer uma coisa diferente, não vou dizer completamente diferente, mas bem diferente. Então, tipo, qual é o parâmetro? A gente hoje tem tanta fonte, será que a gente não tem que fazer esse resgate? Será que a gente não tem que, no mínimo, fazer o que a gente está fazendo nesse momento e se aprofundar no tema e um pouquinho mais a fundo? Pelo menos é o que eu entendo, não dá só para simplesmente não fazer Tachanun e tá bom, vamos estudar hoje, em vez de dar 1 hora, vamos dar 1h30. Em vez de dar 5 horas, vamos dar 6 horas. Qual a relação disso com a data, entende? O que isso nos fortalece, nos envolve mais com a nossa tradição? Sinceramente, eu lamento que a diáspora... Eu acho que esse tipo de registro consta mais para nos dizer, nos ajudar a entender como que a gente se transformou na diáspora e como deve ser o caminho inverso para redenção, para voltar, enfim, uma vez que a gente já voltou, já está voltando para Israel. Muito bom. Então não dá para parar por aí, eu acho. É muito pouco falar que é só um dia que a gente não reza Tachanun e isso dá uma estourada. Até porque isso dá uma estourada, a gente tem que estudar todo dia. Ponto. Simples assim. Mekor HaChag lefi Hazal. A origem da festa, de acordo com Hazal. Quem é Hazal mesmo? Chachamenu Zichronam Livracha. Nossos sábios de abençoada memória. Tu Be'av mofia b'Mishnah besof Masechet Ta'anit. O assunto de Tu Be'av, do dia 15 de Av. Vocês entendem por que Tu, né? Tu é Tetvav. Né? Tetvav, 9 com 6, 15, 15 de Av. Tu Be'av, Gematria, Tu Be'av, numeralidade das letras hebraicas. Tu Be'av, ele aparece na Mishnah no fim do tratado de Ta'anit. Ba metoar hag kayom tov shave b'ma'amado leyom kippurim. Ó, o que ele está falando. No fim do tratado de Ta'anit aparece a data de 15 de Av como um Yom Tov, como uma festa comparada a Yom Kippur, que é mais ou menos o que eu falei quando a gente leu a frase. Mas agora eu estou lendo a forma como isso está categorizado. E aí a gente vai agora entrar no assunto mesmo da Mishnah, no tratado de Ta'anit. A Mishnah de Ta'anit no capítulo 4, Perek Dalet, Mishnah Het, Mishnah de número 8. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel. Foi ele que disse essa frase que a gente acabou de ler, então vou ler ela rapidinho. Lo hayu yamim tovim leIsrael, que chamishasar be'av u'cheyom kippurim. Então, Rabban Shimon, filho de Gamliel, disse que essa frase que a gente falou, que não tinham dias alegres no povo, como 15 de Av e Yom Kippur. Shebahen, Bnei Yerushalayim, yotz'in bechle bebigde lavan, shualim. Aquilo que a gente leu, que nesse dia as filhas de Jerusalém saíam com roupas emprestadas. Curioso que a linguagem do Talmud primeiro é com utensílios. E entre parênteses está roupas, quer dizer, é desenvolvido o assunto provavelmente ou nos comentaristas, ou até mesmo no Talmud, na Gemara, conduzindo para essa ideia de que são roupas emprestadas. Mas talvez a gente possa entender que também utensílios, adornos, para não envergonhar quem não tinha. Olha que curioso. A tradução literal de kelim são utensílios sempre. Então,
recipientes, mas aqui não, aqui é utensílio mesmo, porque, bom, talvez recipientes, mas que tipo de recipientes elas iam usar? Não sei se, tipo, meio Carmen Miranda style, pegar um negócio vai na cabeça e dançando, sei zoeira, assim, de bonito, mas que tipo de utensílio? Para mim só faz sentido se for um adorno, mas é estranho para mim porque aqui ele diz na continuação que esses utensílios precisavam de mikve, precisavam ser mergulhados na mikve, então fica bem difícil de entender. Normalmente adornos não são mergulhados na mikve, mas assim, de novo, tudo isso não faz sentido, faz mais sentido que sejam vestidos brancos. O Maha e o Omrot, o que elas diziam nesses momentos? Sana enecha, Bahur, volte os seus olhos, rapaz. Esquisito, né? Tipo, olha para mim, take a look. Não é bem oferecia, é tipo, convidava, tipo, e aí, tudo bom? Dava um alô. Ur-e ma et beror lecha, al titen enecha benoi, ten enecha bamishpacha. Ai. Bom, eu não entendi literalmente o que ele está querendo dizer, mas era alguma coisa de, assim, ela chamava a atenção, e agora já faz sentido ela também ter utensílios, porque, pelo que eu estou entendendo, elas faziam uma espécie de atuação ali, eu não sei se eu entendi direito, mas elas falavam: ei, rapaz, solteiro, belo homem, veja aqui o que eu posso selecionar para você, não sei se de plantação, de alguma coisa, mostrando sua graça, sua preocupação, sua sensibilidade. E na realidade, a frase continua assim: não repara no que ela está te oferecendo, mas sim na conduta, na postura. Se eu entendi alguma coisa exatamente isso, ele fala: repare na família, quer dizer, nos valores dessa pessoa, nas virtudes dessa pessoa, pensando na família que você vai montar. Então, isso explicaria um pouco mais essa parte que tinha ficado estranha, de que utensílios eram esses que elas pegavam. Elas pegavam para fazer essa abordagem, vamos usar uma palavra um pouco menos diplomática, que era uma abordagem. Betalmud Bavli, no Talmud babilônico, Monim Hazal Shisha Iruim Sheitrahashu Betarich Ze. Os sábios elencam 6 eventos que aconteceram nessa data. Yom Shekalu Bo Mete Midbar. Esse seria o dia que pararam de morrer os filhos de Israel no deserto. Segundo, Yom Sheuteru Shvatim Lavo Zebaze. Olha só o amor, minha gente. Essa é boa. Você sabia dessa também? O dia que foi liberado, foi permitido para as tribos casarem umas com as outras. Olha aí o amor. E quem lembra daquela música do programa? Tudo é lindo em nome do amor. É bem isso. Yom Shehutar Shevet Binyamin Lavou Bakahal. O dia que foi permitido para a tribo de Binyamin se juntar à congregação. A grande desavença entre a tribo de Binyamin e o resto do povo, ela quase foi dizimada. Yom Shepasku Lichrot Etzim Lamaracha. Os dias que eles pararam de cortar árvores para o altar. Também é um marco, né? Não deixa de ser estranho, mas é. Yom Shebitel Hoshea Ben Ilah Eta Prosdaot Shomrei Gevul Sheoshiv Yerovam Benevat Al Darkam Lerushalayim. Aqui é mais um fato histórico. No dia que anulou Hoshea, filho de Ilá, eu diria que é algo como um controle de fronteira que tinha sido estabelecido por Yerovam Benevat, nos caminhos de Jerusalém. Yom Shenitnu Haruge Betar Likvura. No dia que foram entregues os mortos, os assassinados da cidade de Betar para serem sepultados. Isso com certeza não é um motivo tão de alegria, mas o fato deles terem seus corpos devolvidos é um alívio. Então isso também é um marco desse dia. Olha só, consta também que nesse dia será construído o futuro templo. Diz na Mishnah, traz uma opinião do versículo Lemalat Yom Pasuk Beshir Hashirim, um versículo do Cântico dos Cânticos, Tsena Orena Benot Tzion Bemelech Shlomo Beatra Lo Amar Bayom Hatanto Beyom Simchat Libo Beyom Hatanto Ze Matan Torah Ubeyom Simchat Libo Ze Binyan Bet HaMikdash Eibane Bemeira Beamen. Interessante, que é um versículo do Cântico dos Cânticos que fala: saia e veja as filhas de Tzion. O rei Salomão, com a sua coroa, disse que no dia dos casamentos e da alegria do coração, isso também representa, metaforicamente, a entrega da Torá, e também também representa a entrega da Torá, também representa a alegria do coração, no sentido de um propósito. E
dali a gente aprende todos esses indícios que constam nesse versículo, onde o rei Salomão relaciona tanto as filhas de Tzion com a alegria do casamento e o alegrar do coração, à construção do templo. Em breve, em nossos dias, ele escreve aqui, curiosamente. Mas interessante, não deixa de ser uma lógica. A gente cria várias suspeitas dentro do nosso pensamento judaico para estimar quando vai acontecer de fato a redenção, quando de fato vai ser reconstruído o templo. E, obviamente, às vezes vai ter mais a ver, às vezes não vai ter tão a ver, e no fim das contas, só uma das nossas suspeitas provavelmente vai se concretizar e todas as outras não. Ou todas as datas vão ser elementares dentro desse processo. Também não é uma coisa que dá muito para a gente estimar. המפרשים נתקשו לבין עלי זה בית מקדש מדברת המשנה. Os comentaristas se questionaram sobre qual templo se refere essa Mishnah. רבי צדוק הכהן מלובלין פירש שהמשנה מתכוונת שבית המקדש השלישי עתיד להיבנות בט"ו באב. Olha só, gente, maravilhoso. Rabi Tzadok Cohen, de Lublin, ele explica, dizendo que a Mishnah está se referindo ao terceiro templo que deverá ser construído nessa data de Tu B'Av, ou iniciar sua fundação, enfim, é uma data que vai ser importante. Para quem estava estudando comigo esses dias, especialmente em Tisha B'Av, que a gente fica pondo expectativa a cada minuto, vai ser construído, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Aí, ó, já renovou nossa expectativa. Pode ser durante a semana agora, se acontecer um milagre maravilhoso, se, né, não sei, se amanhecer um dia e a mesquita estiver em outro país, por acaso, assim. Vai saber se acontece uma coisa dessa. Será que a gente ia perceber que é o aviso? Do nada, no outro dia a mesquita amanhece na Arábia Saudita, sei lá eu. E ali está o platôzinho do templo esperando a gente voltar. Será que não é um sinal? Imagina se acontece isso, eu ganho na loteria, né? Enfim, curioso isso. משום שכל החורבנות שאירעו בעבר בתשעה באב נתקנו בט"ו באב. Olha que interessante, gente. Gente! Oh, agora sim! Eu lembro que o Rabino Ventura começava as lives dele. Agora sim! Olha que legal, galera. Mishum, por que ele fala aqui Tu Be'Av? Poxa, a gente estava falando sempre Tisha B'Av. E Tisha B'Av, na verdade, olha como a gente não pode confundir os conceitos. E é uma coisa que a gente vai sempre subindo um degrau. Por que a gente projeta tanta expectativa? A gente projeta a nossa esperança de redenção em Tisha B'Av. Só porque ela vai se converter numa data alegre, depois da redenção? Tem mais uma coisa aí, que inclusive eu mencionei outro dia. Não sei se alguém já ouviu algum motivo para Tisha B'Av ser o dia que a gente projeta tanta expectativa para a redenção. Sabe aí mesmo? Então, exatamente. Dizem que é o dia, não apenas que o Mashiach vai se revelar, mas dizem também que é o dia que ele vai nascer. O que não muda nada, porque dele nascer até ele se revelar, a gente não vai saber quem é mesmo. Então, nunca entendi o que importa. Me perdoe se eu estiver parecendo aqui, né, desprezando, arrogante, mas eu não entendo essa informação. Mas beleza, é só para deixar mais bonitinho, mais místico, né? Ele vai nascer e vai se revelar nesse dia. Então, esse é um dia que a gente tem muita expectativa de redenção. Mas agora a gente está estudando a fundo, percebendo que não é esse dia necessariamente que vai acontecer a reconstrução. São etapas diferentes de um processo. E olha o que ele diz aqui. Mishum shekol hachorbanot sheiru ba'avar betisha be'av nitkenu betu be'av, por conta do fato de que todas as maldições que nos foram, castigos, que nos foram dados em Tisha Be'av, foram remediados, foram consertados em Tu Be'av, e o exemplo que ele traz são os mortos do deserto e da destruição de Beitar, que devolveram os mortos. Como as coisas aconteceram como uma resposta a essa data, da mesma maneira, a gente acredita que o templo que foi destruído no dia 9 de Av, se Deus quiser, no dia 15, será construído. Imagino que aquela primeira geração da destruição, tanto do primeiro quanto do segundo, não deve ter pensado assim naquele momento. Apesar que, vai saber, uma pessoa de fé tem fé mesmo diante de toda a destruição, mas, enfim, fica a reflexão pra gente. Mas interessante essa ideia. E isso dá mais importância ainda para essa data que, tipo, sempre passa como uma coisa meio B, sabe?
Pelo menos assim sempre percebi. Exatamente, a gente espera que nesse momento ele já seja um homem adulto, né, Jacobson? Pode crer, porque, exato, até ele se revelar, que adianta? E na realidade, de novo, nossas expectativas todas não estão em cima de uma pessoa, né, gente? O Mashiach é mais um dos sinais, né? Eu diria que é o sinal. Os sinais já estão aí, mas o sinal é o Mashiach vindo para falar, ó, vocês estão aí no caminho certo, vamos embora. Bora fretar os aviões. Quantos judeus tem aqui? 140 mil? Quanto cabe em cada avião? 2? Vamos pegar todos os aviões, fazer 2 viagens. Deve dar. Ou nem 2 viagens, né? Mas pagando a gente sabe que os caras liberam o avião. Então a gente pode sonhar com isso. A gente já sabe até o caminho das coisas. Não sabe de onde vai tirar o dinheiro, mas imagina, a gente pode vender tudo. Né? As próprias sinagogas a gente vai poder vender. Vai dar para pagar algumas boas passagens ou alguns bons aviões aí. E a gente pode ir que nem os etíopes também, todo mundo apertadinho. Estamos indo para a redenção, você não tem medo de nada, não vai acontecer nada com o avião, tá tudo certo. Não precisa nem ter serviço de bordo, a gente leva o lanchinho. O problema só é a aglomeração, mas aí o Mashiach vai chegar, vai acabar as restrições da quarentena, da pandemia. Vamos lá. Lidvarav muvan madua למרות שבטלה מגילת תענית ואין שמחים היום על ניסים שהיו בזמן המקדש בכל זאת ובאב נשאר גם היום. Bom, consta, não sei exatamente onde, acho que no Talmud mesmo, no Ta'anit, que muitas das alegrias, muitas das festividades que eram celebradas na antiguidade, na época do templo, não são mais celebradas. E a gente fica um pouco assustado quando ouve isso, mas a realidade é que na forma como eram feitas, é óbvio que não. Então, muita coisa, de fato, o mundo foi um novo normal, lamentavelmente, depois da destruição do templo. Agora sim, fazendo um uso mais apropriado, talvez, desse termo. Foi um novo normal e até que viesse o segundo templo, o próprio segundo templo também já foi um novo normal. E depois da destruição do segundo templo, também foi um novo normal. Quer dizer, a gente vai tendo que se adaptar, vai tendo que aprender. Pois é, isso aí, mano. Tem que manter a peteca. Festa agrícola, não sei se eu consigo pegar aqui alguma informação sobre isso. Aí o Shishverosh Tubeava Yachag Haklai Kadum, uma festa agrícola antiga. Yaakov Bril Bamea Chasre Hasarachag Lechius Katsir. Também era um período de algum tipo de colheita específica, supostamente. Mas acho que a gente não precisa se conectar nesse assunto, porque ele quase não é mencionado mesmo quando a gente está estudando na Guemará e tal. São trazidos assuntos um pouco mais, eu diria, significativos quanto à nossa história do que quanto ao sistema que mantinha todo mundo alimentado naquela época, que é óbvio que tem sua importância, mas não para a gente agora. Yom HaHaval Nechama, dia de amor e consolação, reitera a ideia de que estamos errados sempre. Antissemitismo, perigoso essa narrativa. Pois é, perigosa. Perushim shonim neemru legabe mechune ameshutav lesheshet eiruim shetzienu chazal. Então tem várias explicações diferentes que tentam trazer uma relação a esses 6 eventos que foram elencados pelos sábios. יש אומרים שכולם מתקשרים לאהבה ואחדות ישראל. Oi, 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 gente, que coisa linda! Há quem diga que todos os elementos que foram trazidos se relacionam a amor e união de Israel. וכך מהווה ט"ו באב תיקון של תשעה באב. E assim, ט"ו באב, ele nos traz, ele nos apresenta, olha que bonito isso, um concerto, um tikkun de tudo que a gente estava chorando dias atrás, de Tisha B'Av. Que bonito isso, gente. Eu ficava intrigado porque eu era ignorante. Olha como a gente precisa estudar. Mas não é possível que depois do dia mais triste veio o dia mais feliz. Não é possível que depois do dia de falta de amor veio o dia de amor. Não! Estuda! Enfim, às vezes a gente não sabe onde estudar ou a gente acaba não dando importância devida para datas que o sistema, ou sei lá, ou a gente hoje, a nossa mentalidade também não se volta. Mas, Bezerra Hashem, que a gente possa sempre estudar mais e mais. Então, interessante isso, né? Poxa, nem passou pela nossa cabeça quando a gente mencionou esses elementos que eles têm isso em comum. É bem óbvio, assim. Olha isso, é exatamente o que ele faz. Tikkun shel Tisha B'Av, vírgula. Bo nechrav Beit HaMikdash biglal sinat chinam. Às vezes eu fico afobado e começo a comentar a frase antes dela terminar, mas tinha um último pedaço da frase que fala que nesse dia foi destruído o Beit HaMikdash por conta de ódio gratuito. Então é exatamente isso, ele reforça
essa lógica de que 15 de Av, o dia do amor, justamente é apresentado como um tikkun, como uma correção para aquilo que causou a destruição de 9 de Av. Perush nosaf shekol hairuim meviim nehama vetikun shel matzav kashe. Olha que bonito. Mais uma explicação fala que cada um desses 6 elementos, a gente pode repetir se alguém quiser, eles trazem consolação e conserto de uma situação que estava difícil. Então, interessante, pararam de morrer, parou a praga, foram devolvidos os corpos, quer dizer, assuntos realmente fortes. Ze mit'aifian gam bekach shetu be'av chal belel yerach maleh. Isso também se relaciona ao fato de que Tu Be'av cai na véspera da lua completa, da lua cheia. Antes a gente falou que era da festa da lua cheia. Kemosh bechol mahatzito shel chodesh yirchi. Como acontece em todo meio do mês lunar. Que é o que a gente estava conversando ontem. Quando que é o período de fazer o Kiddush Levaná? A gente estava falando, é mais ou menos até o meio do mês, que é quando a lua já está completa. Muito importante, né? Muito interessante essas conexões mesmo. A forma como tudo se envolve, né, gente? Isso que eu acho mais interessante. A Simcha Gdolá Bemiluá Shel Levaná e Mipnei Shebnei Israel. Bom, aí ele já traz aquilo que a gente mencionou, que a alegria, a grande alegria do completar da lua, isso se dá por conta de que Bnei Israel foi comparado à lua. Por isso a gente fica feliz de ver a lua cheia. שדווקא לאחר שהיא יורדת עוד ועוד מתחילה העלייה שלה. Por que a gente foi comparado com a lua? Coisa interessante. A gente precisava dizer isso para muitos dos nossos irmãos. Porque a lua, ela sobe, depois ela desce. Depois ela sobe. Depois ela desce. Nesse sentido ele diz. Vamos ver se eu consigo traduzir um pouco melhor do que eu expliquei. Porque a lua, justamente depois que ela desce, od veod, mais e mais, matchila a aliá. Ela começa a subir. A aliá shela, a sua subida. Veyom tu be'av mesamel shei aliá sheleachar hatzar. E tu be'av representa para nós justamente a subida que começa depois do sofrimento. E a grande descida, ou até a gente pode dizer a grande depressão, que são o período entre as aflições, entre os apertos de 17 de Tammuz e 9 de Av, as 3 semanas que a gente faz luto. Então isso tudo é uma grande descida e Tu Be'av representa essa nova subida. Very good. דוגמה לכך ניתן לראות בפיוט יוצר באב מימי הביניים. אני לא sei se eu vou entender isso aqui. בעזרת השם באב אמצא שמחה. והאם בנים שמחה גם לא בא לה כזה יום, יום סליחה, דרשי אור זרוע לצדיק, ולהישאר לב שמחה. Aqui é um escrito antigo, mas que também vem reforçar essas mesmas coisas, esses mesmos eventos que aconteciam nesse dia. Só que o começo dele é bem filosófico, falando que em Av, no mês de Av, encontraremos alegria. E a gente sabe que, eu não sei se os racídicos, se não me engano, mas tem o costume de chamar o mês de Av de Menachem Av, o mês de Av da consolação. Quer dizer, é um mês que a gente busca realmente uma consolação. E o que é essa consolação? É se livrar da dor, é poder voltar a ter condição de ser feliz. Então ele fala, em Tu Be'av encontraremos a alegria. Só que esse Tu Be'av está entre parênteses. Então é interessante a gente também perceber isso, que em Av encontraremos a alegria. E dizem os sábios que todas as datas tristes, especialmente Tisha B'Av, se converterão em datas alegres. Então, interessante. Yom Teshuvah, também um dia de Teshuvah. Besifrei Kabbalah, HaMussar ve HaChassidut. Consta nos livros de Kabbalah, Mussar e Hassidut, quer dizer, é para praticamente todas as tribos, que Metsuyan Yom Zek Yom Tchila Varosh Lemeadim, que esse é o dia de começo e cabeça dos dias de julgamento. Que interessante também. Outra coisa que eu desenhava errado, porque para mim já começa os dias de julgamento e já de 17 de Tammuz, porque nossas punições, nossos erros históricos causaram isso. Então assim, a conscientização coletiva já começou. Mas o que ele quer dizer é que a partir dessa data começa o juízo individual. E legal que ela começa no dia do amor. Quer uma dica maior que essa para poder ser inscrito e carimbado e selado no livro da vida, mesmo durante uma pandemia? Isso é muito louco. Em toda a história da civilização do nosso povo, os altos e baixos nos humanizam e conduzem a Teshuvah.
igual a lua, permaneceremos aos olhos de toda a face da terra. Bezrat Hashem. Kenemar, como está escrito, Atem Nitzavim Ayom Kulchem Lifnei Adonai Elohechem, como está escrito na Parashá de Nitzavim, que a gente vai ler logo mais. Vocês estão hoje parados diante do vosso Deus. O que significa isso? Significa que vocês estão parados para prestar suas contas. Portanto, pessoas benevolentes. Quando está escrito Hassidim, não quer dizer normalmente um movimento hassídico, quer dizer pessoas benevolentes, que é o sentido anterior da palavra. Devotos também. Ve'anshei ma'asei, pessoas de atitude. Hayu matchilim la'asot kvar bo et cheshbon hanefesh. Já costumavam fazer nessa data o seu cheshbon hanefesh, o seu cálculo espiritual, o seu cálculo da alma. Cheshbon hanefesh. Vechen leachel ktiva vechatima tova. As pessoas costumam também, essas pessoas mais como é que se falou? Benevolentes? Não, devotas. Começam também a desejar, a se cumprimentar uns aos outros com Ktivá vechatimá tová, que você tem uma boa escrita e uma boa selada no livro da vida, nessa data. São os mais devotos. Eu nunca tinha escutado. A gente sabe que isso normalmente é a partir de Chodesh Elul. A gente vai inclusive estudar isso provavelmente no Kitzur, mas é interessante para a gente já observar e já meditar sobre isso, independente de adotar ou não o costume de desejar a partir de agora ou não, mas acho que já refletir sobre isso é sempre válido. Mas o Luan sempre foi uma pessoa de poucas palavras, né? Estamos contigo, Luan. Bacana que você está aqui estudando com a gente, meu querido. Estamos brincando que nós estamos com saudade de você, irmão. E reserva aí uma barraca de praia para nós, que assim que puder visitar, a gente, com a permissão de Deus, a gente vai. Muito bem. Kefiche nahug bederech klal achel merosh chodesh Elul. Baruch Hashem, está tudo bem com a gente. Reabrimos a sinagoga agora, nesse Shabbat, e estamos todos mascarados. A gente saiu daqui fantasiados em Purim e voltamos para cá mascarados depois de Tisha B'Av. Olha que beleza. A tirar logo as máscaras, mas não a máscara física, tem que tirar a máscara espiritual. Assim disse o Rebbe. Eu tô brincando, mas assim, pensa se o pessoal não fala isso, e tem sentido também. Então, eu falei outro dia de um meme que eu vi na internet, que é justamente quando a gente tem que usar máscara, até comentei com vocês aquele dia em casa, é justamente quando a gente tem que usar máscara, que as máscaras caem, né? Tipo, que alguma coisa assim dizia, e muito interessante isso, basta a gente ter que usar a máscara para ficar claro quando ela cai, alguma coisa assim. Agora já me fugiu também a ideia desse ditado, mas desse meme. Então, esse costume de desejar Ktivá vechatimá tová, uma boa escrita e uma boa selada, isso começa, ele confirmou o que eu falei também, geralmente a partir do Rosh Chodesh Elul, mesmo do começo do mês de Elul, mas devotos já desejam isso. E também tem um conceito talmúdico que diz Zrizin makdimin bemitzvot. Os cuidadosos, eles antecipam nos mandamentos, então desejar para todo mundo coisas boas, a gente já pode desde sempre. Mas se a gente reforça isso no último mês do ano, por causa do processo de Teshuvá, que comecemos também antes, né? Estamos saindo de um momento de luto coletivo para um momento de amor. O que pode ter mais de amor do que a gente desejar de coração para as pessoas aquilo que a gente deseja para nós mesmos? Echad simanim leseder zmanim hu mipnei sherosh hashanah nikva ledorot beyom bo notzar adam. Tá, um dos sinais para a ordem dos tempos, para, né, das etapas temporais, vamos dizer assim, é por conta de que Rosh Hashanah foi estabelecido para as gerações no dia que foi criado o homem. Hadam notzar bayom hashishi labria. O mikan shekaf hei beelul. O homem foi criado no sexto dia da criação, e daqui a gente calcula que 25 de Elul, hu hayom arishon laberia. 25 de Elul seria o primeiro dia da criação, porque 6 dias a mais vai dar justamente o primeiro de Tishrei, que é o Ano Novo. Não sei exatamente o que ele está trazendo esse cálculo, vamos ver onde ele vai levar. Vetu Be'av Arbaim Yom Kodem Lekaf Elul. E Tu Be'av dá 40 dias antes do dia 25 do mês de Elul. Então, Chazal Metzainim She'arbaim Yom Kodem Yetzirat Avlad Machrizim Bashamayim Bat Ploni le Ploni. Uou. Olha que doideira o raciocínio, galera. Essa aqui, hoje foi realmente uma bela caixa de surpresas aqui. Olha que interessante, para onde vai levar esse cálculo maluco? 40 dias antes do dia da criação que a gente está falando é exatamente o dia de Tu Be'av. E o que ele diz? Ele menciona aqui, o Hazal, que traz, se não me engano, num Midrash, que 40 dias antes do nascimento de uma criança,
que acontece 40 dias antes do nascimento de uma criança em âmbito espiritual? O Shidur. Deus já escolhe quem vai ser a alma sortuda, quer dizer, sortuda de cada um de nós. 40 dias antes da gente nascer, dizem os sábios, diz o Midrash, enfim, não lembro exatamente, mas é isso que ele traz aqui, que já é calculado com quem que vai casar. Portanto, no mesmo pensamento, Tu Be'av, 15 de Av, o Azman Anistar, Boseder Azmanim Achodesh Notzar. Kach למשל מצוין במאמר על ט"ו באב מאת הרב חיים אליעזר שפירא. Beleza. Esse finalzinho, pô, tava tão animado, não entendi tão bem. Mas faz parte. Vamos lá de novo para ver se vem. לכן בדומה לכך, ט"ו באב הוא הזמן הנסתר, é um período oculto. Bo seder azmanim achodesh notzar, que a partir desse tempo, desse dia, desse período oculto. O que quer dizer período oculto? Esses 40 dias antes da criança nascer, é escolhido para ela a alma gêmea que a gente falou, mas alguém sabe disso? Alguém vê isso? Isso é oculto. Ou seja, acontece uma etapa do processo, acontece de forma oculta. E é isso que ele quer dizer, que Tu Be'av também é oculto nesse sentido da escolha do Bashert. A gente fala em Yiddish. Bashert é a alma gêmea. A escolha do Bashert acontece 40 dias antes do nascimento. Então, em Tu Be'av já acontece a escolha desse casamento, na verdade dessa ordem dos meses, como ele diz aqui, foi exatamente essa parte que eu não entendi tão claro, mas no que me toca esse assunto, parece que é nessa data que a gente vai conseguir desenhar a ordem dos meses, no sentido de a ordem da nossa sorte, no ano que vai entrar. E todo o assunto de Rosh Hashanah, de pedir perdão, é realmente que o ano que vai entrar seja um ano, entre aspas, de sorte, um ano de boas, de coisas boas, de realizações, de sucesso, de saúde, e não do contrário. Então, a gente já planta essa sementinha 40 dias antes, que é quando vai ser arranjado o casamento, nessa ideia, né, para a nossa criação. E qual que é o nosso casamento também como povo de Israel? A Torá, se a gente pensar bem. Então, por isso falam que estudar a Torá nesse dia, a gente aumenta mais. Também por conta dessa ideia de plantar a sementinha do amor aqui nessa data. Que curioso. Costumes deste dia. A gente já mencionou o costume da época do templo. Aí o povo está perguntando aqui onde está a alma gêmea. Então, só o fato de você saber que tem uma que já foi escolhida, meu querido, já é uma boa motivação para sair procurando, galanteando aquelas que seu coração diz talvez seja essa. Obviamente que as que podem ser galanteadas, né? Não tem dúvida. Bisman HaMishkan ve'Hamikdash, na época do tabernáculo e do templo, Hayu noagim beyom zeh shemi she'en lo isha, costumava-se nesse dia que aqueles que não têm uma mulher, holech lechapes lo isha bemcholot shel benot Israel bakaramim. Então ia procurar uma esposa justamente nesse evento das filhas de Israel nas praças. Betam adavar mevaera bnei Sachar, heyot shebayom הזה התגלתה הווה שבין הקדוש ברוך הוא לרעייתו עם ישראל. Olha que bonito. Explica o Bnei Sachar, o comentarista Bnei Sachar, que nesse dia foi revelado o amor de Deus entre ele e a sua criação e Israel, o seu povo, no fato de que foi perdoado nesse dia o pecado dos espias. Olha que interessante. A gente estudou tanto esse tema. Vechazara dibur le Moshe Bechibá. E o assunto voltou para Moshe de uma maneira agradável. Obrigado aqui o elogio. Falaram que ficou melhor com a máscara. Quem concorda? Vamos já nos encaminhando aqui para o final com isso. Por conta desse fato, também as pessoas procuravam casamento nesse dia. Porque por conta de que o nosso par, que está acima, né, o eterno, em relação ao nosso, como que a gente fala isso? Matrimônio
embaixo. Então, como essa data é uma data que também reflete esse casamento entre Deus e o povo de Israel em âmbito espiritual, isso que ele chama de em cima, da mesma maneira a gente acredita que tem uma forcinha a mais aqui embaixo para a gente conseguir achar casamento. Keneged Zivug, muito bonito isso, né, gente? E hoje também a gente tem um costume de rezar para o Shidduchim nesse dia. Rezar para as pessoas desencalharem. Me permitam usar um termo que eu não estou usando de forma pejorativa. Talvez porque a maioria das pessoas aqui da sinagoga estão comprometidas. Mas assim, não estou falando porque a gente usa esse termo brincando mesmo no Brasil. Então, já lanço nesse momento aqui um convite para todos nós rezarmos uns pelos outros, por aqueles que a gente sabe que são pessoas queridas de bem, que precisam encontrar uma pessoa querida e de bem também para se completarem. E para vocês aí também, obviamente. E quem quiser também mandar os nomes, a gente pode tentar fazer uma reza ainda mais especial, movida por amor, pelo desejo do sucesso, tá bom? E não estou fazendo piadinha aqui de casados, não. Isso a gente só faz depois da roupa. Muito interessante, que a gente costuma rezar, então, para acontecerem shidduchim, para as pessoas se acertarem. Mikan hagai naug likro leyom ze chag ahava. Por isso costuma-se chamar esse dia de festa do amor. Lamrot shebemekor hakavana leahavat Hashem leriato em Israel. Porque todo o princípio da nossa alegria é essa kavaná do amor de Deus para com Israel. E, obviamente, também para com a sua criação como um todo. A gente destaca Israel sempre por conta do propósito que a gente tem e, obviamente, de sermos tão errantes como qualquer outro seria também, vale dizer. Mas somos mais benevolentes, pelo menos do que os primeiros, né? Através de Avraham Avinu. Isso que é a diferenciação que houve, apenas. Bisman galut Zion, tu be'av ve'i amirat hanun betfilah b'shar hagim ve'amim berapa. Tá? Ele fala que em outro período do exílio só não se fazia mesmo tachanun nesse dia. B'minagei edut shonot, shinimtzoi zachar le'yom ze betakanot keilot shonot. Bom, ele diz que tem congregações que têm costumes também de fazer encontros de pessoas solteiras nesse dia. Interessante, ó. Tudo que a gente meio que estava falando e aventando é trazido. Eu acho curioso que ele traz aqui em cada período da diáspora e tal, até porque a gente ainda está nela, mesmo que estejamos no início do florescimento da redenção, mas ele traz aqui alguns elementos de como que foi entendido, de como que essa data foi entendida no decorrer do tempo. E, lamentavelmente, a gente sabe também que o período do iluminismo, da Escalá, ele trouxe também uma transformação para o judaísmo que eu não sei até que ponto ela é positiva. No sentido de que ela começou a enaltecer uma cultura judaica que basta estudar um pouquinho de Torá, de Tanakh, a gente sabe que não existe sem o vínculo histórico. E o vínculo histórico não existe sem a relação transcendental com Deus. Então, isso criou um problema. É muito fácil falar dia do amor, botar hashtag coraçãozinho, não sei o que, papapá. Mas o que de fato é esse dia? A gente começou o nosso estudo hoje refletindo sobre isso. O dia dos namorados no judaísmo, o dia do amor, papapá. Que é inclusive o que eu sempre carreguei como significado principal. E a gente consegue agora, no final do nosso estudo, chegar à conclusão de que todo esse amor surge, na realidade, pelo amor divino ao seu povo. E a gente conseguir ter esse sentimento, essa esperança e esse calor no coração, tão poucos dias depois do dia mais triste, do dia mais, de verdade, mais pesado que a gente tem no nosso calendário, é um privilégio muito grande que o nosso povo tem. E, portanto, caprichemos mais e mais nesse dia, terça-noite, quarta durante o dia. Então, fica a inspiração. Para quem já é comprometido, também pode, né, plantar mais sementes de amor. E para quem não é, vamos rezar, vamos mentalizar e solta o chaveco que Bezrat Hashem nesse dia. tudo conflui para auxiliar. Tá bom, pessoal que está pedindo aí, vou colocar todo mundo aí na lista, assim, vamos botar todo mundo, não vamos deixar ninguém de fora, não. Tá bom, pessoal, muito obrigado pela atenção aí, estamos começando esse novo formato, não sei como vai ser durante a semana, a gente ainda está entendendo a dinâmica da sinagoga, eu vou avisando vocês no grupinho do WhatsApp o horário do estudo, tá? Valeu, pessoal, tudo de bom, ótima semana, Shavua Tov, que venha a cura para o mundo e a gente possa sair dessa praga, mas que estejamos melhores e mereçamos sair devidamente dessa praga.